E aí, pessoal? Eu recentemente escrevi esse artigo aqui configurando o ambiente de desenvolvimento, instalando o interpretador Python, e eu percebi que depois de escrever o artigo, e você pode ler se quiser, eu vou deixar o link aqui para vocês, e eu percebi, na verdade, que ele estava meio difícil de seguir. Eu acho, sei lá, eu acho que essas coisas de setup, de passo a passo, você ir seguindo lendo, acho que é um pouco complicado. Então talvez seja mais fácil eu gravar um vídeo para você poder ir acompanhando também e vendo o que vai acontecendo, principalmente para a instalação no Windows, que eu considero que é uma das mais complicadas para mim. Mas então vamos lá, sem mais delongas. A primeira coisa que inclusive o artigo manda você fazer é acessar o site oficial do Python. E aí, tá aqui, ó, python.org/downloads, e eu já deixei até aberto aqui, você pode perceber. E aqui vai ter esse botão para você baixar o Python. Esse aqui, no caso, é baixar o interpretador Python. A gente fala um pouco sobre isso no artigo também, mas lembrando, o interpretador é um programa Python que consegue ler um código seu que você escreve em Python e executar essas instruções, ou melhor, pedir para o seu computador executar essas instruções. Então, basicamente, você vai clicar em Download Python 3.11.1 e tá tudo bem se essa versão aqui sua estiver diferente, porque conforme o tempo passa as versões vão evoluindo. O importante é você baixar a mais recente e você vai ver que eu tenho um instalador aqui. E aí, processo normal, eu vou abrir um instalador e esse é o ponto que muita gente esquece. Você provavelmente tem algo aqui como adicionar python.exe ao caminho, aqui no caso to path. Por favor, selecione essa opção para facilitar a sua, a minha e a nossa vida. Então, depois de selecionar essa opção, pode deixar também essa aqui de usar privilégio de administrador, você vai clicar em Install Now. Então, você vai clicar aqui e vai seguir sua vida, vai apertar Yes quando ele pedir, todas aquelas coisas que você nunca lê, você só vai dando sim e confiando que está tudo certo. Então, depois de um tempinho, ele vai terminar a instalação do Python 3.11.1 e, é claro, eu vou acelerar o vídeo para você não ter que ficar aqui, nem para eu ter que ficar enrolando, falando enquanto essa instalação acontece. Espero que você também tenha encontrado essa mensagem aqui de sucesso, que deu tudo bem, ou seja, a gente conseguiu instalar o Python no nosso computador e agora você pode fechar. Se quiser selecionar isso aqui de Disable Path Length Limit, eu não acho que vai fazer diferença pra gente, então não vou clicar nisso agora não. Então vou só fechar isso aqui. E agora, para verificar que você instalou o Python no seu computador, seja você utilizando Windows ou Mac, se for o Windows, você vai abrir o CMD. Então você vai apertar o botão do Windows e vai buscar por CMD e vai estar aqui, ó, Command Prompt, ou linha de comando, ou prompt de comando, não sei qual que é a tradução disso, e vai clicar. Então, basicamente, essa é uma interface que a gente tem para executar comandos através de texto. Por isso que é chamado de linha de comando, é o famoso terminal. E aqui, para verificar que o Python realmente foi instalado, você vai digitar Python e espero que você encontre essa mesma mensagem que eu. Quando você digitou isso, o seu terminal, ou seja, o seu command prompt, ele abriu um interpretador Python aqui dentro mesmo. Então você vai ver que ele vai dizer qual que é a versão do Python que está instalada e várias outras informações. E a partir daqui você já pode executar instruções Python nesse terminal. E aí aqui eu vou digitar algo como print olá mundo e ele só vai imprimir de volta para mim essa mesma frase, porque eu mandei ele imprimir olá mundo. Então aqui você já está executando um código Python ou uma instrução Python no seu computador. Aqui no caso, revisando, esse é um interpretador Python, ou seja, ele sabe ler comandos Python e ele fala para o seu computador o que ele tem que fazer. Nesse caso, é para imprimir uma certa palavra ou uma frase na tela aqui. Perfeito? Então isso garante que você tem uma instalação do Python válida no seu computador e é importante que você consiga executar o interpretador pelo terminal, ou pela linha de comando, ou pelo command prompt. Beleza? Então, tendo feito isso, o próximo passo é a gente instalar o VS Code, que é o editor de texto que a gente vai utilizar para escrever nossos programas. Então, tem uma outra aba aqui, que eu pesquisei simplesmente por Download Visual Studio Code, que é um editor de texto gratuito, feito pela própria Microsoft, e ele é excelente, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, você vai buscar aqui, vai em code.visualstudio.com, e também eu vou deixar o link aqui no vídeo para você baixar. E assim que a página resolver carregar, a gente vai... Vamos lá, 3, 2, 1. Beleza. Você vai baixar o Visual Studio Code para o seu computador, na sua versão. Então, basta você clicar aqui se você estiver utilizando Windows, se você estiver utilizando Mac, se você estiver utilizando Linux. Então, no nosso caso, eu estou no meu Windows aqui, vou clicar em Download. E ele vai me levar para esse Getting Started aqui, mas não precisa se preocupar não, tá? O que importa é que logo o download vai começar aqui embaixo. E eu desinstalei o meu Visual Studio Code para que eu pudesse instalar novamente gravando esse vídeo. Então espero muito que eu consiga fazer tudo de uma vez só, que senão eu vou ter que ficar desinstalando o interpretador Python, o Visual Studio Code, vai dar um trabalhão. Mas olha lá, então vai começar aqui, o seu talvez esteja em português, e é claro que você não vai ler e vai apertar Next. E eu também vou instalar tudo no lugar padrão aqui, Next, Next mais uma vez. E sei lá, você quer adicionar um desktop icon? Talvez sim, né? Um ícone para o seu desktop. E eu particularmente gosto dessa opção aqui, tá bom?
Adicionar, abrir com o Code ou com o VS Code essa ação no Windows Explorer. Isso significa o quê? Que você vai conseguir, por exemplo, navegando aqui nos seus arquivos, finge que você encontra um certo arquivo de texto, você pode clicar com o botão direito e vai ter a opção de abrir com o VS Code, algo assim. Eu gosto dessa opção, mas é opcional, né? Até porque é uma opção. E eu vou adicioná-la aqui, beleza? Essas duas, no caso. E é importante, tá? Tanto adicionar no path também é bom para você poder... Depois a gente vai chegar nisso, mas adiciona agora que é mais fácil. E também vou deixar isso aqui registrar o code como um editor de texto para arquivos que são suportados. Mais uma vez, para você conseguir abrir com o VS Code direto do seu navegador. Do seu explorador de arquivos, né? O Windows Explorer. Então, vou selecionar tudo, vou dar Next e vou clicar em instalar. E mais uma vez, vamos esperar aí enquanto ele roda essa barrinha verde para a gente. Maravilha, agora o nosso VS Code ou Visual Studio Code está instalado e tem essa opção aqui, lançar, né? Eu não sei qual é a tradução de launch, Visual Studio Code, abrir o Visual Studio Code, eu vou deixar marcada porque a gente já vai usar ele agora. Então eu vou dar Finish, ele vai abrir aqui o nosso VS Code. Beleza, então agora eu abri o meu Visual Studio Code, eu tive que fechar e abrir aquela versão porque ela já estava aberta em outro projeto, estava meio confuso, então aqui eu abri uma nova janela do meu Visual Studio Code, eu vou clicar em File e Novo Arquivo de Texto, e aqui tem essa opção de selecionar uma linguagem ou simplesmente sair digitando, aí você pode escolher como você acha melhor, eu vou clicar em selecionar uma linguagem e vou digitar aqui Python, beleza? E agora eu vou escrever aquela mesma instrução que eu escrevi no nosso terminal, eu vou escrever aqui, vou dar um Ctrl S, e vou salvar como olamundo.py, beleza? Então, esse aqui você pode salvar o seu arquivo com essa extensão .py, que nem a gente tem .pdf, .mp3 ou qualquer coisa assim. E vou clicar em salvar. E a partir de agora, esse meu arquivo tem uma instrução, certo? E o que eu quero fazer? Eu quero executar esse arquivo no meu interpretador Python, naquele programa que eu acabei de instalar na minha máquina. E a maneira mais fácil de fazer isso, aqui agora, é utilizar o terminal integrado do VS Code. Eu vou clicar aqui em Novo Terminal e você vai ver que ele vai abrir uma janela parecida com aquela que a gente tinha quando a gente abriu o nosso CMD. E aqui ele diz o quê? Ele diz em qual local a gente está no nosso computador. Aqui no meu caso estão em usuários de Gabri, né, de Gabriel. E a gente pode ver, inclusive, quais são as pastas que estão nesse lugar, digitando ls, apertando Enter. E você vai ver que tem diversas pastas, inclusive o OneDrive, que é justamente, olha só, onde esse meu arquivo olamundo.py está salvo? Em Users, Gabri, OneDrive, Desktop, Olamundo. Então eu quero entrar justamente nesse OneDrive, então vou dar um CD. O OneDrive é um outro comando que a gente utiliza para dentro do terminal, a gente navegando. Olha só, agora ele já mudou a localidade, tá vendo? Então, são alguns comandos que a gente vai utilizar no terminal, são simples, tá bom? Basicamente, ls para listar os arquivos que você tem numa certa pasta e cd para entrar numa certa pasta. O OneDrive, e agora eu vou dar cd desktop, e agora eu vou dar ls. E aí você vai ver que tem um monte de coisa aqui. Isso é equivalente a como se eu estivesse navegando por aqui. Olha só, eu venho em OneDrive, e aí aqui eu tenho desktop em algum lugar, desktop, e tem todos esses arquivos aqui, você vai ver que eles são exatamente os mesmos arquivos que estão aparecendo aqui no nosso terminal, inclusive aqui, ó, o nosso olamundo.py. Beleza, e agora como que eu consigo executar esse olamundo.py? Antes a gente fez só Python e apertou Enter. Assim a gente abriu e está executando o nosso interpretador para que a gente digitar comandos, mas não é isso que a gente quer. Então você pode dar um exit, só que exit abre e fecha parênteses, que ele vai fechar o nosso interpretador Python. E agora você vai chamar Python e você vai dizer qual é o arquivo Python que você quer executar. No meu caso é o olamundo.py e quando apertar Enter, você vai ver que ele simplesmente executou o olamundo.py e saiu, porque a gente falou execute esse arquivo, o interpretador executa o arquivo e sai. Então, com isso tudo, a gente garante que o nosso ambiente de desenvolvimento está configurado e tem mais um simples passo que a gente vai fazer agora, que é configurar o nosso VS Code para eu conseguir fazer tudo isso aqui de uma vez só, sem ter que ficar abrindo o terminal e digitando algo assim. Eu queria ter alguma maneira de simplesmente clicar no meu arquivo, olamundo, e falar executar ou rodar, e ele já sabia que é para executar esse arquivo com o comando Python. Mas para conseguir fazer isso direto do VS Code, a gente vai precisar de uma extensão específica do VS Code para código Python. Então, para fazer isso, tem algumas maneiras. Uma delas é a gente procurando aqui em extensões no canto esquerdo, ó, Ctrl Shift X, vamos clicar aqui, e vamos pesquisar por Python. Ou melhor, nem preciso pesquisar, já está aqui em recomendado, olha só, a extensão Python e ela mesma que a gente vai instalar. Vou clicar em Install, e aí esperar alguns segundos e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Depois de algum tempo ela finalmente foi instalada,
E vamos ver o que eu posso fazer agora. Se eu fechar essa aba aqui e se eu clicar com o botão direito aqui na aba do meu programa, do olamundo.py, vamos ver o que tem agora. Olha só, nenhuma opção de executar, estranho. Vamos ver aqui nesse símbolo aqui de play. Agora, ó, run Python file, ou execute esse arquivo Python. Eu vou clicar para ver o que acontece. E olha só, você vai ver que ele fez algumas coisas. Ele abriu o terminal para a gente e ele está chamando o nosso Python.exe, que no fim das contas é um programa também. Esse aqui é o caminho completo do nosso programa Python. Quando a gente escreve só Python, na verdade isso aqui é como se fosse um apelido para todo esse caminho aqui, que é o local onde o nosso programa Python ou o interpretador Python está instalado, e a gente passa como um argumento para esse interpretador qual é o arquivo que eu quero que ele execute, ou seja, qual é o arquivo Python com a extensão .py que tem instruções para o interpretador executar. Então você vai ver que aqui no fim das contas o resultado foi o mesmo, ele digitou Olá Mundo. E o legal é que agora você não precisa mais ficar abrindo o terminal e fechando o terminal e achando onde está a sua pasta. O que importa é que, se você tiver um programa Python aberto no seu VS Code, você pode vir aqui em Run e rodar Run Without Debugging, por exemplo, e ele vai executar o nosso programa, eu espero, de uma maneira um pouco diferente. Não sei por que está tão estranho isso aqui. Ah tá, porque é o modo de debug dele, não é o que eu queria. Então a gente pode simplesmente vir aqui nesse canto direito superior, que é um pouco mais simples, e clicar em Run Python File, ou só clicar nesse Play aqui, e você vai ver que ele vai simplesmente executar o nosso programa aberto, beleza? E se você estiver utilizando o Mac, eu tenho quase certeza que no Mac eu consigo clicar com o botão direito aqui e executar esse arquivo. Não sei porque não está acontecendo agora. Deixa eu ver se talvez por aqui eu consiga. Ah, beleza, por aqui eu consigo, olha só. Se eu abrir aqui o nosso navegador, é porque aqui eu estou com a pasta, né, minha pasta desktop aberta, eu consigo clicar com o botão direito e em Run Current File em Interactive Window, ou então Run Python File em Terminal, que é o que eu quero. Eu quero rodar esse arquivo Python no terminal, clicar aqui, e ele simplesmente fez a mesma coisa. Vou até fechar e tentar mais uma vez para ver. Run Python File in Terminal, ou seja, execute esse arquivo Python no terminal, e você vai ver que é a mesma coisa, um comando grandão, para basicamente, isso aqui tudo é só o nosso Python, o interpretador Python, isso aqui é o caminho completo para onde está o arquivo que eu quero executar, beleza? Então, com isso, a gente está com o nosso VS Code configurado e a nossa máquina configurada também para conseguir, então, escrever código Python e passar esse código Python para ser executado pelo nosso interpretador.